Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Sabe quando a gente acha que conhece uma pessoa e descobre que estava vivendo ao lado de um monstro? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante quase 3 anos, trabalhei numa casa onde tudo parecia normal, uma família de classe média alta, respeitada na cidade. Mas por trás daquela fachada perfeita, estava acontecendo uma das maiores crueldades que já presenciei na minha vida. Olá, meus queridos. Me chamo Conceição, mas podem me chamar de Vovó Cessa. Tenho 68 anos e nasci em Campina Verde, interior de Minas Gerais, em 1957. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 15 anos. Uma história que me ensinou que às vezes os piores monstros usam terno e gravata, moram em casas bonitas e frequentam a igreja todos os domingos. Antes de começar, queria perguntar onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Antes de começar minha história, queria agradecer porque batemos 15 mil inscritos essa semana. Para agradecer a todos vocês desse Brasil tão grande, vamos sortear R$ 200 no final do mês. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. Essa história aconteceu entre 2007 e 2010, quando eu tinha entre 50 e 53 anos. Na época, eu era viúva há apenas 2 anos. Meu marido, que Deus o tenha, tinha morrido de infarto aos 59 anos, me deixando sozinha com uma pensão pequena que mal dava para pagar o aluguel do meu quartinho em Uberlândia. Foi quando minha comadre Teresa, que também trabalhava como doméstica, me indicou para trabalhar na casa de uma família abastada da cidade. A casa ficava no Jardim Caraíba, um dos bairros mais nobres de Uberlândia. Era uma dessas casas grandes, imponentes, pintada de branco com detalhes em pedra, portão eletrônico preto, jardim bem cuidado com grama sempre cortadinha e 2 empregadas. Eu, que cuidava da limpeza e organização geral, e a Josefina, que era a cozinheira e morava lá de segunda a sexta. Eu ia todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde, sábado até meio-dia. O dono da casa se chamava Dr. Ricardo Fernandes. Era um homem de uns 45 anos, alto, devia ter uns 1,80 m, sempre bem vestido, cabelo penteado com gel para trás, barba sempre bem feita e aquele sorriso que hoje eu sei que era falso. Ele tinha uma empresa de construção civil que ia muito bem, obrigada, construía prédios comerciais e residenciais pela região. Dirigia uma caminhonete Toyota Hilux prata, sempre limpinha, e usava um relógio de ouro que brilhava no sol. Todo mundo na cidade o respeitava. Achava ele um homem de negócio sério e bem-sucedido. Era sempre cumprimentado na rua, participava da diretoria do clube da cidade, até doava dinheiro para obras da igreja. A esposa dele, Dona Márcia, tinha 38 anos e era uma mulher linda de morrer. Cabelo castanho claro, liso, sempre arrumado no salão, ia toda semana fazer escova e hidratação. Tinha uns olhos verdes claros, pele branquinha sem uma ruga, sempre com as unhas feitas em francesinha, roupas caras que ela encomendava de São Paulo. Media uns 1,60 m, magrinha, delicada, mas tinha uma coisa nela que me incomodava desde o primeiro dia. Ela sempre parecia meio aérea, como se estivesse no automático. Falava pouco, sorria pouco, e quando sorria parecia forçado, um sorriso que não chegava aos olhos. Os olhos dela eram tristes, mesmo quando estava tentando parecer alegre. Era como se ela estivesse sempre em outro lugar, sabe? Eles tinham 2 filhos, o Miguel, de 12 anos, um menino esperto, moreno como o pai, bom de matemática e que adorava jogar videogame, e a Júlia, de 8 anos, loirinha como a mãe, com sardas no nariz, muito esperta para a vaidade. Crianças educadas sempre falavam obrigado e por favor, mas que também pareciam meio distantes da mãe. Era estranho, porque criança normalmente gruda na mãe, não é mesmo?
Mas esses dois pareciam ter mais intimidade comigo e com a Josefina do que com a própria mãe. Quando chegavam da escola, corriam para a cozinha para contar para nós como tinha sido o dia, mas mal cumprimentavam Dona Márcia. Nos primeiros meses, achei que fosse só uma família meio fria, sabe? Dessas famílias ricas que às vezes são assim, mais reservadas, cada um no seu mundo. Doutor. Ricardo era sempre muito educado comigo, nunca me tratou mal, sempre falava, bom dia, Dona Conceição, quando chegava do trabalho. Me pagava direitinho no dia 30 de cada mês. R$ 1.200 na época, que era um salário bom para uma empregada. Até me deu um aumento de R$ 100 no terceiro mês, disse que estava satisfeito com meu trabalho. Josefina, que já trabalhava lá há 5 anos, sempre me dizia que ele era um patrão muito bom, que nunca havia tido problemas, que sempre pagava em dia e ainda dava presente no Natal. A rotina da casa era bem organizada, certinha como um relógio. Eu chegava às 7 em ponto. Tinha até que bater cartão numa maquininha que ficava na área de serviço. Doutor. Ricardo já estava sempre tomando café na mesa da cozinha. Lia o jornal Estado de Minas, enquanto comia pão francês com manteiga e tomava café preto, sem açúcar. Saía para o trabalho às 7h30, sempre de terno escuro, gravata combinando, sapato social preto brilhando. A empresa dele ficava no centro da cidade, num prédio comercial de 3 andares que ele mesmo tinha construído. As crianças tomavam café às 8. Miguel comia cereal com leite e banana. Júlia preferia pão doce com achocolatado. A Josefina é que levava eles para a escola particular onde estudavam, o Colégio Santa Terezinha, que ficava a uns 10 minutos de carro. Voltava para casa e começávamos nosso trabalho. Ela na cozinha preparando o almoço, eu cuidando da limpeza. Dona Márcia geralmente acordava mais tarde, lá pelas 9 horas da manhã, às vezes até mais tarde. Descia de camisola, os cabelos despenteados, sempre com cara de quem não havia descansado nada. Tomava um café bem fraquinho, quase só leite, com torrada sem manteiga. Dizia que estava sempre de dieta, embora já fosse magra demais na minha opinião. Às vezes, saía para o salão de beleza, para fazer compras no shopping center ou na rua do comércio, mas na maioria das vezes ficava em casa mesmo, vagando pelos cômodos sem fazer nada específico. O que me chamava a atenção desde o início era que ela sempre parecia cansada. Mesmo depois de dormir a noite toda, acordava com cara de quem não havia descansado nada. Algumas manhãs ela aparecia toda desorientada, tropeçando nas coisas, segurando na parede para se equilibrar, falando meio enrolado como se tivesse bebido, só que eu nunca via ela beber. Eu pensava que ela devia ter algum problema de saúde, talvez anemia, diabetes, depressão ou coisa assim. Doutor. Ricardo sempre dizia que a esposa dele era muito frágil, que tinha problemas nervosos desde jovem. Contou que ela havia perdido os pais num acidente de carro quando tinha 20 anos. E por isso precisava tomar remédios para conseguir dormir, para controlar a ansiedade. Ele falava isso com uma preocupação tão sincera que eu até ficava com pena dela. Quantas vezes ele me pediu para ficar de olho nela durante o dia, para ver se ela estava se alimentando bem, se estava tomando os remédios certinho, se não estava fazendo nenhuma coisa perigosa. Dona Conceição, ele dizia, a senhora é como uma mãe para ela. Me avise se notar qualquer coisa estranha. A casa em si era linda, vocês não fazem ideia. Tinha 2 andares. No térreo ficava a sala de estar com sofás de couro bege, uma mesa de centro de vidro, televisão de 50 polegadas na parede, ar-condicionado central. A sala de jantar tinha uma mesa de madeira nobre para 8 pessoas, cristaleira cheia de louças caras que quase nunca eram usadas. A cozinha era grande, toda planejada, com uma ilha no meio, fogão de 6 bocas, forno elétrico, micro-ondas, geladeira duplex, lava-louças. Tinha ainda um lavabo social, uma área de serviço espaçosa onde ficava meu armário com os produtos de limpeza e uma despensa bem organizada. No andar de cima tinha 3 quartos, o do casal, que era uma suíte master enorme e luxuosa,
o quarto das crianças, que dormiam juntas em beliches de madeira com uma mesa de estudos, um guarda-roupa grande e prateleiras cheias de livros e brinquedos, e um quarto que eles chamavam de escritório, mas que na verdade era meio bagunçado, cheio de caixas, papéis da empresa, equipamentos de informática. Havia ainda um banheiro social e um corredor comprido com um armário embutido, onde ficavam roupas de cama, toalhas e outros pertences. O quarto do casal sempre me intrigou desde o primeiro dia. Era muito grande, devia ter uns 20 metros quadrados, com uma cama king size com cabeceira estofada, criados mudos de cada lado, um closet enorme que ocupava uma parede inteira, televisão de 40 polegadas na parede de frente para a cama e um banheiro com banheira de hidromassagem, box de vidro, 2 pias de mármore. Mas tinha uma coisa estranha. As janelas sempre ficavam fechadas, mesmo em dias quentes de verão, quando o resto da casa estava abafado. As cortinas grossas, de tecido pesado, sempre corridas, deixando o quarto numa penumbra constante. E tinha um cheiro estranho naquele quarto, meio doce, meio químico, que eu nunca consegui identificar direito. Não era perfume, não era produto de limpeza, era algo diferente, enjoativo. Quando eu perguntava para Dona Márcia se podia abrir as janelas para arejar, ela sempre dizia que não, que o Dr. Ricardo não gostava, que ele dizia que o sol da manhã estragava os móveis. Mas eu achava estranho, porque os móveis eram de boa qualidade. Não iam estragar com um pouco de sol. Outra coisa que me impressionava era a quantidade absurda de remédios que tinha naquela casa. No banheiro do casal tinha uma verdadeira farmácia. No armário espelhado acima da pia tinha 3 prateleiras inteiras, só de medicamentos. Caixas e mais caixas de remédios, muitos deles eu nem sabia para que serviam, com nomes complicados em latim. Dona Márcia sempre dizia que eram para os problemas nervosos dela, que vários médicos haviam receitado ao longo dos anos. Ela tomava pelo menos 4 ou 5 comprimidos diferentes só de manhã, fora os que tomava à tarde e à noite. Dr. Ricardo controlava muito, mas muito mesmo, os remédios da esposa. Ele mesmo preparava os comprimidos dela toda manhã, separava cada um numa bandejinha de prata, deixava ao lado da cama com um copinho de cristal cheio d'água. Dizia que ela às vezes esquecia de tomar ou tomava a dose errada por estar sonolenta, então ele preferia deixar tudo organizadinho, certificando que ela tomasse exatamente o que o médico havia mandado. Na época achei até bonito, um marido tão cuidadoso, tão preocupado com a saúde da esposa. A casa tinha um jardim bonito na frente, bem cuidado por um jardineiro chamado João, que vinha 2 vezes por semana, às terças e sextas. Tinha rosas vermelhas e brancas, que Dona Márcia dizia que eram suas flores preferidas, grama sempre cortada, algumas árvores frutíferas no fundo, tinha uma mangueira, um pé de jabuticaba e uma goiabeira. Mas era estranho, porque apesar de dizer que adorava flores, ela nunca cuidava do jardim. Nunca a vi regando uma planta, mexendo na terra, plantando alguma coisa. Quando eu perguntava se ela não queria ajudar o João ou fazer algum canteiro novo, ela dizia que não tinha energia para isso, que os remédios a deixavam muito fraca. As refeições também seguiam um padrão estranho. Dr. Ricardo quase nunca almoçava em casa. Dizia que preferia comer na empresa com os funcionários, para manter um relacionamento próximo com a equipe. As crianças almoçavam na escola e só voltavam no final da tarde. Então era só eu, Josefina e Dona Márcia em casa na hora do almoço, mas Dona Márcia quase nunca comia direito. Beliscava um pouco de salada, tomava um suco de laranja, comia meio pão francês e pronto. Dizia que não tinha fome, que os remédios tiravam o apetite, que estava sempre enjoada. Josefina sempre fazia comida deliciosa. Ela era uma cozinheira excelente. Fazia arroz soltinho, feijão temperado, carnes suculentas, sobremesas caseiras. Mas ficava triste e preocupada porque Dona Márcia não comia quase nada. Às vezes ela preparava os pratos preferidos da patroa: estrogonofe de frango, lasanha de queijo, pudim de leite condensado. Tentava incentivá-la a comer mais, mas era inútil. Dona Márcia ia ficando cada vez mais magra,
mais frágil, os ossos aparecendo, o rosto chupado. Dona Márcia, eu falava. A senhora precisa se alimentar melhor, senão vai ficar doente. E ela respondia sempre a mesma coisa. Ah, Conceição, não consigo mesmo. Esses remédios me deixam sem vontade de comer. E suspirava fundo, como se carregar o próprio peso fosse um esforço enorme. Os fins de semana eram diferentes. Dr. Ricardo ficava em casa, acordava mais tarde, tomava café da manhã na varanda lendo o jornal. Brincava com as crianças na piscina. Ah, esqueci de falar. Eles tinham uma piscina pequena no quintal, bem cuidada, com deck de madeira ao redor. Ele fazia churrasco no fim de semana. Convidava alguns amigos, sempre homens, empresários como ele. Parecia um pai de família normal, carinhoso, atencioso com os filhos. Mas eu notava que ele controlava muito os horários de Dona Márcia, mesmo nos fins de semana. Se ela demorava muito no banho, ele ia até a porta do banheiro e batia, perguntando se estava tudo bem. Se ela ficava muito tempo no jardim, ele inventava uma desculpa para ela entrar. Márcia, vem cá, preciso falar com você sobre uma coisa. Era como se ele tivesse que saber onde ela estava a todo momento. As crianças também tinham uma rotina muito rígida. Todas as terças e quintas dormiam na casa da avó paterna, Dona Antônia, que morava do outro lado da cidade, no bairro Fundinho. Doutor. Ricardo dizia que era para Dona Márcia descansar, já que ela estava sempre tão cansada e precisava de silêncio para se recuperar. As crianças não gostavam muito dessa mudança. Miguel principalmente reclamava. Dizia que preferia ficar em casa, jogar videogame, dormir na própria cama. Mas não tinham escolha. Dr. Ricardo era firme nessa decisão. É importante vocês passarem um tempo com a vovó, ele dizia. E a mamãe precisa descansar, se recuperar. Vocês entendem, né? Mas foi aí que começaram a acontecer umas coisas que me deixaram desconfiada. Algumas noites, quando eu estava me preparando para ir embora às 5 da tarde, chegavam visitas na casa. Sempre homens, bem vestidos, de carro caro. BMWs, Audis, Mercedes. Dr. Ricardo os recebia na sala de estar, oferecia uísque importado, uísque escocês que ficava numa cristaleira especial, conversavam baixo, sempre em tom de negócios. Quando eu perguntava se devia preparar alguma coisa, fazer um café, servir algum lanche, ele dizia que não precisava, que era só negócios mesmo, reuniões rápidas de trabalho. O estranho é que essas visitas sempre aconteciam quando as crianças não estavam em casa. Miguel e Júlia passavam todas as terças e quintas na casa da avó paterna, e era justamente nesses dias que apareciam os tais homens. Que coincidência estranha, não é mesmo? E Dona Márcia, nessas ocasiões, sempre estava ainda mais aérea que o normal. Quase não falava, às vezes nem descia para cumprimentar as visitas. Ficava como um fantasma perambulando pela casa. Uma vez perguntei para a Josefina sobre essas visitas e ela ficou meio ressabiada, desconfortável. Disse que também havia notado, mas que não era da nossa conta, que doutor. Ricardo devia ter muitos negócios importantes e precisava receber os clientes em casa mesmo, principalmente à noite quando os escritórios estavam fechados. Ela falou isso, mas percebi no olhar dela que ela também achava estranho. Josefina era uma mulher experiente, já tinha trabalhado em várias casas de família e sabia quando alguma coisa não estava certa. Comecei a reparar outros detalhes estranhos que antes passavam despercebidos. Por exemplo, doutor. Ricardo sempre trancava a porta do escritório com chave quando saía de casa. Dizia que tinha documentos importantes da empresa lá dentro, contratos, plantas de construção, movimentação financeira e não podia correr o risco de alguém mexer, nem mesmo por acidente. Mas algumas vezes, quando passava pelo corredor do andar de cima, escutava vozes vindas de lá, vozes de homens que eu não reconhecia, conversas abafadas, risos baixos. Dona Márcia também começou a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos, que me deixavam preocupada. Às vezes ela ficava parada no meio da sala, como estátua, como se tivesse esquecido completamente o que estava fazendo. Ficava lá uns 5, 10 minutos, olhando para o nada,
até que eu ou a Josefina chamávamos seu nome e ela voltava ao mundo. Ah, desculpa, ela dizia, estava pensando numa coisa aqui. Outras vezes falava sozinha, conversas que não faziam sentido nenhum. Eu estava limpando a sala e ouvia ela no andar de cima falando: "Não, por favor, não quero", ou "Me deixa em paz", ou "Não aguento mais". Quando eu perguntava se estava tudo bem, se ela estava falando com alguém no telefone, ela dizia que sim, que estava conversando com uma amiga, mas eu nunca via telefone na mão dela. Uma manhã cheguei para trabalhar e encontrei Dona Márcia sentada na escada, ainda de camisola, chorando baixinho. Perguntei o que tinha acontecido, se ela estava sentindo alguma coisa, se precisava ir ao médico. Ela me olhou com uns olhos vermelhos, inchados, e disse: "Conceição, às vezes eu tenho uns sonhos tão ruins que parece que são reais. Acordo mais cansada do que quando fui dormir." Dr. Ricardo desceu nesse momento e ficou preocupado ao ver a esposa chorando. "O que houve, amor?" perguntou, se aproximando e colocando a mão no ombro dela. "São os pesadelos de novo?" Ela assentiu com a cabeça, e ele ajudou ela a se levantar. "Vamos, vou preparar seus remédios. Você vai se sentir melhor." Levou ela para o quarto e ficaram lá uns 20 minutos. Quando desceram, Dona Márcia parecia dopada, os olhos vidrados, falando mais devagar ainda que o normal. Dr. Ricardo me explicou que ela estava tendo pesadelos por causa da mudança de medicação, que o psiquiatra estava ajustando as doses, mas que logo ela ficaria melhor. Os roxos no corpo dela começaram a aparecer com mais frequência, e isso me deixou alarmada. Primeiro eram pequenos, nos braços, que ela dizia que tinha se machucado batendo na porta do armário ao escuro. Depois foram aparecendo em outros lugares, nas pernas, no pescoço, nas costas. Sempre com uma explicação. Tinha tropeçado na escada, tinha batido na quina da mesa de centro, tinha caído no banheiro, era muito desajeitada mesmo. Mas eu sou uma pessoa observadora. Trabalhei a vida toda cuidando de casas e famílias, e sei reconhecer os diferentes tipos de machucado. Aqueles roxos não eram de quem bate em móvel por descuido. Eram marcas estranhas, em formato de dedos às vezes, como se alguém tivesse apertado com força. E apareciam sempre nos mesmos lugares: pulsos, braços, coxas. Dr. Ricardo sempre tinha uma justificativa para tudo, sempre uma explicação que fazia sentido na hora. Dizia que a esposa estava passando por uma fase muito difícil, que os remédios estavam sendo ajustados pelo psiquiatra, Dr. Henrique, que tinha consultório no centro da cidade, e que ela estava muito sensível, muito fragilizada. Ele pedia para eu ter paciência com ela, para não contrariá-la em nada, para avisá-lo imediatamente se notasse alguma coisa diferente, qualquer mudança de comportamento. "Dona Conceição", ele me dizia com aquele tom de voz preocupado, "eu conto com a senhora. A Márcia confia muito na senhora, e eu preciso saber como ela está quando não estou em casa. Se ela disser alguma coisa estranha, se ela agir de forma esquisita, me avise, por favor." Uma tarde, quando fui limpar o quarto do casal, encontrei Dona Márcia caída no chão do banheiro, ao lado da banheira. Estava consciente, mas muito confusa, desorientada, não sabia como tinha parado ali. Tinha uma marca vermelha na testa, como se tivesse batido em alguma coisa. Ajudei ela a se levantar e notei que suas pupilas estavam muito dilatadas, abertas, como se ela tivesse tomado alguma coisa muito forte. As mãos dela tremiam, as pernas estavam bambas. "Dona Márcia, o que aconteceu? A senhora está se sentindo bem?" perguntei, segurando ela para não cair de novo. Ela me olhou com uns olhos perdidos e disse: "Eu não sei, Conceição. Não lembro como vim parar aqui. Estava na cama e, de repente, estou no chão do banheiro. Será que eu caí?" Quando contei para Dr. Ricardo o que havia acontecido, ele ficou muito preocupado, franzindo a testa, balançando a cabeça. Disse que ia ligar para o Dr. Henrique, que provavelmente precisaria ajustar a medicação novamente, que esses episódios de confusão eram efeitos colaterais dos remédios para a ansiedade. Agradeceu muito por eu ter cuidado dela. Disse que podia contar comigo, que eu era uma pessoa de confiança da família.
Na época me senti importante, valorizada, como se fosse uma pessoa de confiança da família, alguém fundamental para cuidar de Dona Márcia. Mas hoje, olhando para trás, entendo que Dr. Ricardo estava me manipulando também, me fazendo sentir especial para que eu não desconfiasse do que realmente estava acontecendo. Mas as coisas foram piorando gradativamente, dia após dia. Dona Márcia passou a dormir ainda mais. Às vezes ficava na cama até 2, 3 da tarde. Quando finalmente acordava e descia, parecia estar em outro mundo, em outra dimensão. Falava muito baixo, quase sussurrando. Andava devagar, como se estivesse debaixo d'água, como se cada movimento fosse um esforço enorme. Dr. Ricardo sempre explicava que o Dr. Henrique havia aumentado a dose dos calmantes, que ela precisava de mais medicação para controlar os ataques de pânico que estava tendo. As crianças começaram a fazer perguntas mais diretas, mais preocupadas. Miguel, que era mais velho e mais esperto, perguntava por que a mãe estava sempre dormindo, por que ela não brincava mais com eles, por que ela não ia mais às reuniões da escola, por que ela não participava mais do dia a dia da família. Júlia chorava às vezes, dizia que a mãe nem lembrava mais do nome dela, que quando tentava conversar, ela respondia qualquer coisa sem sentido. Conceição, Miguel me disse uma tarde. Minha mãe está doente? Ela vai morrer? Foi de partir o coração ouvir uma criança de 12 anos fazendo essa pergunta. Dr. Ricardo sempre consolava os filhos, dizendo que a mamãe estava passando por um momento difícil, que estava tomando remédios para ficar melhor, que precisavam ter paciência, que logo ela voltaria ao normal. Mas eu via que as crianças não estavam convencidas, estavam assustadas com a transformação da mãe. Foi aí que eu comecei a desconfiar de verdade, a questionar se aquilo tudo era normal. Uma coisa é uma pessoa ter depressão, ansiedade ou problema nervoso. Todo mundo passa por fases difíceis na vida. Todo mundo às vezes precisa de ajuda médica, de medicação. Outra coisa é uma pessoa simplesmente desaparecer de dentro da própria casa, sumir da própria vida, virar um fantasma que vaga pelos cômodos sem propósito. E os roxos no corpo de Dona Márcia estavam ficando cada vez mais frequentes e mais visíveis, mais estranhos. Não eram mais pequenas marcas que podiam ser explicadas por acidentes domésticos bobos. Eram marcas grandes, roxas e amareladas, principalmente nos braços e nas pernas, algumas em formato que eu nunca tinha visto, em alguém que simplesmente tropeça ou bate em móveis. Uma vez vi uma marca que parecia de corda ou fita no pulso dela, uma linha vermelha que contornava todo o punho. Quando perguntei o que era aquilo, ela ficou nervosa, puxou a manga da blusa para cobrir e disse que tinha se machucado com uma pulseira que estava muito apertada. Mas eu não tinha visto ela usando pulseira nenhuma nos últimos dias. Outra vez, notei uns arranhões no pescoço dela, marcas vermelhas como se fossem de unhas. Ela disse que tinha se coçado durante o sono, que os remédios às vezes davam coceira. Mas eram arranhões fundos, que deviam ter doído, e estavam em lugares que ela não conseguiria alcançar sozinha. Dr. Ricardo percebeu que eu estava prestando mais atenção, fazendo mais perguntas, observando mais detalhes. Começou a me observar também, fazer perguntas sobre minha rotina, sobre o que eu fazia depois do trabalho, sobre quem eu conhecia na cidade, se eu conversava com outras empregadas sobre a família dele. Uma vez perguntou se eu tinha notado alguma coisa estranha na casa, se alguém havia comentado alguma coisa sobre a família dele na rua, se eu havia falado com vizinhos. Dona Conceição, ele disse num tom sério, eu confio muito na senhora, mas preciso saber. A senhora tem falado sobre os problemas de saúde da Márcia com outras pessoas? É que às vezes as pessoas falam sem maldade, mas podem criar mal-entendidos, boatos que prejudicam a família. Disse que não, que eu nunca falava da vida dos patrões com ninguém, que respeitava a privacidade da família, que era uma pessoa discreta. Mas por dentro estava tremendo, sentindo que alguma coisa não estava certa naquela conversa. Eu sei que posso confiar na senhora, ele continuou. Mas tem uns vizinhos meio fofoqueiros por aqui. Se alguém vier perguntar alguma coisa sobre a Márcia, sobre como ela está,
É melhor não dar muitos detalhes. Fala só que ela está bem, que está se tratando. Essas doenças nervosas são muito delicadas e o Dr. Henrique disse que ela precisa de tranquilidade. Naquele momento, tive a sensação de que ele estava me ameaçando de forma sutil, me alertando para não falar sobre o que eu via em casa. Mas ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Ainda achava que ele era um marido preocupado tentando proteger a esposa de fofocas maliciosas. Resolvi tentar conversar com Dona Márcia quando ela estivesse mais lúcida, mais presente. Numa tarde em que ela parecia um pouco melhor, menos sonolenta, perguntei como ela estava se sentindo realmente, se os remédios estavam mesmo ajudando, se ela estava satisfeita com o tratamento. Ela me olhou com uns olhos tão tristes, tão perdidos, e disse baixinho: Conceição, eu não sei mais quem eu sou. Às vezes acordo e não lembro de nada do que aconteceu no dia anterior. É como se eu estivesse vivendo num sonho ruim, num pesadelo constante. E tem dias que eu sinto dores pelo corpo todo, como se alguém tivesse me espancado durante a noite. Perguntei se ela já havia conversado com o Dr. Ricardo sobre isso, se ela não achava que talvez os remédios estivessem fazendo mal em vez de bem, se não seria o caso de procurar outro médico para ter uma segunda opinião. Ela ficou com medo, olhou para os lados como se alguém pudesse estar escutando nossa conversa e disse baixinho: Ele disse que se eu parar de tomar os remédios, vou ficar louca de verdade. Que posso ter uma crise nervosa tão forte que vou parar no hospício. Que posso até fazer mal para as crianças sem perceber. Eu tenho medo, Conceição. Tenho medo de mim mesma. Naquele momento entendi que Dr. Ricardo estava manipulando psicologicamente a esposa também, além de whatever mais ele estivesse fazendo fisicamente. Estava fazendo ela acreditar que dependia daqueles remédios para não enlouquecer, que sem eles seria perigosa para os próprios filhos. Era uma crueldade psicológica além da física, uma forma de controle mental terrível. Tentei convencê-la de que talvez ela devesse procurar outro médico, conversar com algum parente, pedir uma segunda opinião médica. Mas ela ficou apavorada com a sugestão. Disse que Dr. Ricardo não ia gostar nada disso, que ele controlava tudo relacionado à saúde dela. Ele que escolhe os médicos, marca as consultas, está sempre presente durante os atendimentos. Diz que é para me proteger, para ter certeza de que estou recebendo o melhor tratamento. Foi aí que percebi o nível absurdo de controle que ele exercia sobre ela. Não era só os remédios, era literalmente tudo. Ele controlava onde ela ia, com quem falava, que médicos consultava, quanto dinheiro gastava. Ela estava completamente isolada do mundo exterior, completamente dependente dele para qualquer decisão. Dona Márcia, eu disse, mas a senhora não tem nenhum parente, nenhuma amiga que possa conversar sobre isso? Ela balançou a cabeça tristemente. Meus pais morreram quando eu era nova. Não tenho irmãos. As amigas que eu tinha se afastaram depois que comecei a ficar doente. Ricardo diz que elas não entendem minha condição, que é melhor eu não conviver com pessoas que podem me estressar. Comecei a me perguntar há quanto tempo isso estava acontecendo, há quanto tempo ela estava sendo controlada dessa forma. Josefina já trabalhava lá há 5 anos e disse que no começo Dona Márcia era diferente, mais ativa, mais presente na vida das crianças, mais comunicativa. A mudança havia sido gradual ao longo dos anos. Doutor, Ricardo havia conseguido destruir a personalidade dela aos poucos, isolá-la completamente, sem que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Uma noite, quando fui embora do trabalho, encontrei Dr. Ricardo na garagem, guardando umas caixas no carro. Eram caixas pequenas, do tamanho de caixas de remédio, embrulhadas em papel pardo. Perguntei se precisava de ajuda com alguma coisa, e ele ficou meio sem graça. Disse que eram só uns documentos da empresa que ele ia levar para casa para trabalhar durante a noite. Mas achei estranho, porque documentos geralmente ficam em pastas, não em caixinhas pequenas embrulhadas. E ele parecia nervoso, apressado para colocar as caixas no carro e fechar o porta-malas. Quando me viu olhando, forçou um sorriso e disse: Dona Conceição, a senhora pode ir embora mais cedo hoje. Não precisa terminar a limpeza. Deixa para amanhã.
Era a primeira vez em quase um ano que ele me dispensava mais cedo sem uma razão específica. Geralmente, eu ficava até às 5 da tarde religiosamente, terminando todas as tarefas. Achei estranho, mas não questionei. Peguei minhas coisas e fui embora. No dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, Dona Márcia estava ainda pior que o normal. Não conseguia nem ficar em pé direito, precisava se apoiar nas paredes para andar. Falava enrolado, como se tivesse bebido muito, só que eu sabia que ela não bebia. Os olhos dela estavam completamente vidrados, as pupilas enormes. Dona Márcia, a senhora está se sentindo bem? Perguntei preocupada. Ela tentou responder, mas as palavras saíam emboladas, sem sentido. Dr. Ricardo desceu e explicou que ela havia tido uma crise de ansiedade muito forte durante a madrugada, que o doutor Henrique havia prescrito um sedativo mais forte, que ela ia ficar meio sonolenta por alguns dias até o organismo se acostumar. Mas eu estava começando a desconfiar de verdade. Que tipo de remédio deixa uma pessoa naquele estado? Que tipo de médico receita uma medicação tão forte que a pessoa não consegue nem andar direito? Alguma coisa estava muito, muito errada. Foi no final do primeiro ano trabalhando lá que as coisas realmente começaram a ficar alarmantes. Dona Márcia estava cada vez mais apática, mais desconectada da realidade. Às vezes passava o dia inteiro no quarto, só saía para ir ao banheiro. Quando conseguia descer para a sala, ficava sentada no sofá, olhando para o nada, como se fosse uma boneca sem vida. As conversas com ela foram ficando cada vez mais difíceis. Às vezes eu perguntava alguma coisa simples. Dona Márcia, quer que eu prepare um lanche? E ela demorava uns minutos para processar a pergunta, como se as palavras chegassem até ela em câmera lenta. Quando respondia, às vezes não fazia sentido com o que eu havia perguntado. Comecei a reparar que nos dias das tais visitas de negócios, que eu já sabia que aconteciam sempre nas terças e quintas à noite, Dona Márcia ficava trancada no quarto o dia inteiro. Doutor Ricardo dizia que ela não estava se sentindo bem, que estava com dor de cabeça forte, que era melhor não incomodá-la. Mas uma vez, quando fui levar um chá para ela a pedido dele, ouvi vozes no quarto. Vozes de homens conversando baixo. Achei muito estranho, porque ela estava supostamente doente, de cama, com dor de cabeça. Que homens seriam aqueles no quarto dela? Pensei que talvez fosse médico fazendo uma consulta domiciliar, ou talvez parentes que eu não conhecia. Mas quando bati na porta para entregar o chá, Dr. Ricardo abriu só uma fresta, pegou a bandeja rapidamente e disse que ela estava dormindo, que não podia ser incomodada. As crianças também começaram a fazer perguntas mais insistentes, mais preocupadas. Miguel, que já estava com 13 anos e mais esperto, perguntava por que a mãe não participava mais de nada na casa, por que ela não ia mais às reuniões da escola, por que ela não os ajudava mais com a lição de casa, por que ela parecia não reconhecê-los às vezes. Conceição, ele me disse uma tarde quando chegou da escola. Eu acho que minha mãe está muito doente. Ontem tentei falar com ela sobre uma prova que vou ter na escola, e ela me olhou como se não soubesse quem eu era. Demorou uns minutos para lembrar que eu sou filho dela. Júlia, que tinha 9 anos, também estava sofrendo com a situação. Uma vez a encontrei chorando no quarto, dizendo que sentia falta da mãe que brincava com ela, que contava histórias, que penteava seus cabelos. A mamãe que mora aqui agora não é a minha mamãe de verdade, ela disse. É como se fosse uma pessoa diferente usando o corpo da minha mãe. Doutor. Ricardo sempre tentava acalmar as crianças, explicando que a mamãe estava passando por um tratamento médico complicado, que precisavam ter paciência, que logo ela ficaria melhor. Mas eu via que ele também estava ficando mais tenso, mais nervoso, como se fosse difícil manter aquela situação sob controle. Uma manhã, cheguei para trabalhar e encontrei Dona Márcia na cozinha, de pé na frente da geladeira, só de camisola, completamente imóvel. Estava ali parada há não sei quanto tempo, como uma estátua. Chamei o nome dela várias vezes, toquei no ombro dela e ela demorou para reagir. Quando finalmente me olhou, parecia que estava voltando de muito longe. Ah, oi, Conceição, ela disse devagar. Eu estava
Eu estava procurando uma coisa aqui, mas esqueci o que era. Ajudei ela a voltar para o quarto. E quando o doutor Ricardo desceu, perguntei se ele não achava que ela precisava de cuidados médicos mais intensivos, talvez uma internação para ajustar melhor a medicação. Ele ficou irritado com a sugestão. Disse que ela estava bem cuidada em casa, que internação só ia piorar o estado psicológico dela. Dona Conceição, ele disse num tom mais duro que o normal. Eu agradeço sua preocupação, mas quem entende da condição da Márcia sou eu e o Dr. Henrique. Ela não precisa de internação, precisa de tranquilidade e dos cuidados que está recebendo aqui em casa. Foi a primeira vez que ele falou comigo de forma mais ríspida e senti que havia tocado num ponto sensível. Por que ele reagiu tão mal à sugestão de que ela procurasse ajuda médica mais especializada? Se ele realmente se preocupava com o bem-estar da esposa, não deveria considerar todas as opções de tratamento? Durante esse período, os roxos no corpo de Dona Márcia foram ficando mais frequentes e mais graves. Não eram mais marquinhas que podiam ser explicadas por acidentes domésticos. Eram hematomas grandes, em várias tonalidades: roxo escuro, azul, amarelo, verde, como se fossem de épocas diferentes, como se ela estivesse se machucando constantemente. Uma vez, vi marcas nos 2 pulsos dela, como se alguém tivesse segurado com muita força. Outra vez notei marcas no pescoço, pequenas mas visíveis, como se fossem dedos. Sempre que eu perguntava, ela tinha uma explicação. Tinha batido na porta do armário, tinha caído no banheiro, tinha se machucado durante os pesadelos. Mas eu comecei a desconfiar dessas explicações. Trabalhei a vida toda cuidando de pessoas. Sei reconhecer diferentes tipos de machucado. Esses não eram acidentes, eram marcas de violência. Alguém estava machucando Dona Márcia, e eu tinha certeza de que não era ela mesma. Foi quando decidi prestar ainda mais atenção a tudo o que acontecia naquela casa. Comecei a observar os detalhes, os horários, as coincidências. E o que descobri foi muito pior do que eu imaginava. Numa terça-feira de março de 2009, eu estava limpando a sala quando ouvi Dr. Ricardo falando no telefone. Ele estava no escritório com a porta entreaberta e eu consegui escutar parte da conversa. No início não prestei muita atenção, achei que fosse trabalho, mas algumas palavras me chamaram a atenção. Ele estava marcando algo para aquela noite, falando sobre uma mercadoria especial que estaria disponível. Usou essas palavras mesmo, mercadoria especial. Achei estranho um empresário usar esse termo, mas pensei que talvez fosse algum material de construção diferente, alguma coisa importada. Mas aí ele falou uma coisa que me gerou muito mal-estar. Ela vai estar preparada às 9, como sempre. O preço continua o mesmo de antes. E depois, pode trazer mais 2 se quiser. Ela nem vai perceber mesmo. Está bem sedada. Senti um frio na espinha que não conseguia explicar. Que mercadoria era essa que precisava estar preparada? Por que ele falava em preço? E, principalmente, o que significava ela nem vai perceber? Quem era ela? Fiquei o resto do dia inquieta, tentando entender o que havia escutado. Não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. Durante o almoço, quando estava sozinha com Josefina na cozinha, perguntei se ela havia notado alguma coisa estranha ultimamente na casa. Ela ficou calada um tempo, mexendo a comida no prato, claramente desconfortável com a pergunta. Depois disse que às vezes ouvia ruídos estranhos à noite, quando ficava até mais tarde para ajudar em jantares ou quando o Dr. Ricardo pedia para ela preparar jantar para as visitas. Que tipo de ruídos? Insisti. Ela ficou vermelha, abaixou a voz e disse que não queria falar sobre isso, que podia estar imaginando coisas. Mas eu insisti, disse que também estava notando coisas estranhas e que talvez juntas conseguíssemos entender o que estava acontecendo. Finalmente, ela acabou contando que algumas noites, quando precisava ficar depois das 8 para ajudar com as visitas, ouvia gemidos vindos do andar de cima. Não eram gemidos normais, como seria entre marido e mulher, mas gemidos de dor, de sofrimento, às vezes até gritos abafados. Uma vez, ela disse baixinho,
Pensei que Dona Márcia estava passando mal e tentei subir para ver se precisava de ajuda. Mas Dr. Ricardo apareceu na escada e disse que eu não devia me preocupar, que ela às vezes tinha pesadelos muito ruins por causa dos remédios. Mandou eu voltar para a cozinha e disse que depois das 8 da noite eu não devia mais subir no andar de cima. Essa informação me deixou ainda mais preocupada. Por que doutor Ricardo proibia a Josefina de subir depois das 8? O que acontecia no andar de cima que não podia ser visto? E, principalmente, que tipo de pesadelo faz uma pessoa gemer de dor? Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando na conversa telefônica, nos gemidos que Josefina ouvia, nos roxos cada vez mais frequentes no corpo de Dona Márcia, no comportamento estranho de Dr. Ricardo. Alguma coisa terrível estava acontecendo naquela casa, e eu precisava descobrir o que era. Na quinta-feira seguinte, que era outro dia das visitas regulares, resolvi fazer uma coisa que nunca havia feito: me esconder na casa depois do horário de trabalho. Disse para Dr. Ricardo que havia esquecido minha carteira no armário da área de serviço e que precisava buscar rapidinho. Claro, Dona Conceição, ele disse. Pode usar a chave reserva que fica embaixo do vaso de samambaia, na varanda dos fundos. Só cuidado para trancar tudo certinho quando sair. Voltei às 8 da noite. A casa estava com algumas luzes acesas, mas parecia silenciosa. Entrei pela porta de trás, que dava direto na área de serviço, e me escondi no quartinho onde ficavam as vassouras, produtos de limpeza e outros materiais. Dali eu conseguia ouvir o que acontecia na casa sem ser vista, mas também podia ver parte da sala e da escada principal. Às 8h30 chegou um carro. Ouvi Dr. Ricardo abrindo a porta da frente, cumprimentando alguém educadamente. Eram duas vozes masculinas que eu não reconheci. Consegui espiar pela fresta da porta e vi dois homens entrando. Um mais gordo, de terno escuro, cabelo grisalho, outro mais magro, mais novo, usando camisa social azul. Eles foram para a sala de estar, e Dr. Ricardo serviu bebidas, uísque, pelo que pude perceber. Conversaram baixo por alguns minutos, mas consegui escutar fragmentos. Como combinado. Ela está pronta. Mesmo esquema de sempre. Depois de uns 15 minutos, ouvi Dr. Ricardo subindo as escadas. Ficou lá em cima uns 10 minutos, depois desceu e disse para os homens: Está tudo pronto. Podem subir. Ela não vai dar trabalho nenhum. Meu coração estava disparado. Saí do quartinho bem devagar e consegui ver os dois homens subindo as escadas atrás de Dr. Ricardo. Esperei uns minutos e subi também, bem devagar, pisando nas beiradas dos degraus para não fazer barulho. O corredor do andar de cima estava escuro, mas havia uma luz fraca vinda do quarto do casal. A porta estava entreaberta. Consegui me esconder atrás de uma coluna que havia no corredor e de lá podia ver parte do quarto através da fresta da porta. O que vi naquele momento mudou minha vida para sempre e me persegue até hoje. Dona Márcia estava na cama, completamente imóvel, como se estivesse desmaiada ou profundamente sedada. Estava só de camisola, os braços jogados ao lado do corpo, a cabeça virada para o lado, os olhos fechados. Não se mexia nem quando os homens se aproximaram da cama. Os dois homens estavam se despindo, tirando a roupa devagar, conversando baixo entre eles como se fosse a coisa mais normal do mundo. Dr. Ricardo estava sentado numa poltrona no canto do quarto, bebendo uísque, assistindo a tudo como se fosse um espetáculo, como se fosse entretenimento. Naquele momento, entendi tudo com uma clareza terrível. Dr. Ricardo estava drogando a própria esposa e permitindo que outros homens abusassem dela. Ela não estava doente, não tinha problemas nervosos. Ela estava sendo envenenada pelo próprio marido para ficar inconsciente e ser violentada por desconhecidos. Vi um dos homens entregando uma quantia em dinheiro para Dr. Ricardo. Ele contou as notas calmamente e colocou no bolso da camisa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estava literalmente vendendo a própria esposa, tratando ela como mercadoria, como um objeto que podia ser alugado para qualquer um que pagasse o preço. Gelou meu sangue.
Senti uma náusea tão forte que pensei que ia vomitar ali mesmo no corredor. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Como um marido podia fazer uma coisa dessas com a própria esposa? Como aquele homem que eu respeitava, que parecia tão cuidadoso com a família, que pagava meu salário em dia, que falava com carinho dos filhos, podia ser um monstro daqueles? E de repente, tudo fez sentido. Os remédios em excesso, o controle total sobre Dona Márcia, o isolamento dela do mundo exterior, as visitas sempre nos dias em que as crianças não estavam, os roxos no corpo dela, os gemidos de dor que Josefina ouvia, a proibição de subir no andar de cima depois das 8. Dr. Ricardo havia criado o crime perfeito. Ninguém suspeitaria de um marido respeitado, empresário bem-sucedido, pai de família exemplar. E se alguém notasse o estado de Dona Márcia, ele tinha a explicação pronta: problemas nervosos, depressão, medicação psiquiátrica. Quem ia questionar o diagnóstico de um médico? Desci as escadas devagar, consegui sair da casa sem ser vista e fui direto para casa. Mas não consegui entrar. Fiquei na calçada chorando, vomitando, tremendo de horror e revolta. Passei a noite toda acordada, chorando, sem saber o que fazer. Como denunciar uma coisa dessas? Quem ia acreditar em mim, uma empregada doméstica, contra um empresário respeitado da cidade? E mesmo que alguém acreditasse, eu não tinha provas além do que havia visto. Era minha palavra contra a dele. No dia seguinte cheguei para trabalhar com um nó na garganta, as mãos tremendo, o estômago embrulhado. Dona Márcia apareceu para tomar café ainda mais desorientada que o normal, se é que isso era possível. Tinha roxos novos no pescoço e nos braços, que ela tentava esconder com uma blusa de manga comprida e gola alta. Quando olhei para ela, senti uma vontade imensa de abraçá-la, de contar que eu sabia o que estava acontecendo, de prometer que ia ajudá-la. Mas também senti medo. Medo de Dr. Ricardo, medo do que ele poderia fazer comigo se descobrisse que eu sabia. Medo de que ele fizesse algo ainda pior com ela. Doutor. Ricardo estava completamente normal, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Tomou seu café, leu o jornal, perguntou se eu poderia ficar até mais tarde naquele dia, porque ele ia receber uns clientes para jantar. Como sempre, disse que sim, mas por dentro estava morrendo de nojo dele, de revolta, de ódio. Durante o almoço, contei para a Josefina o que tinha visto. Ela ficou branca como papel, pôs a mão na boca e começou a chorar em silêncio. Disse que já desconfiava de alguma coisa muito errada, que já havia visto Dona Márcia com marcas estranhas no corpo, mas nunca imaginou que fosse uma coisa tão terrível quanto aquela. Meu Deus do céu, ela sussurrou. O que a gente faz agora? Se a gente denunciar e não der certo, ele vai descobrir que fomos nós. E aí? Era exatamente o meu dilema. Perguntei se ela também ia continuar trabalhando lá sabendo disso, e ela disse que não sabia, que estava com muito medo, mas que também precisava do emprego. Era viúva como eu, tinha 2 filhas adolescentes para criar sozinha. Eu entendi perfeitamente o dilema dela, porque era o meu também. Passamos o resto daquele dia tentando agir normalmente, mas era impossível. Toda vez que Dr. Ricardo falava comigo, eu sentia vontade de gritar, de xingá-lo, de perguntar como ele conseguia dormir à noite sabendo o que fazia com a esposa. Toda vez que olhava para Dona Márcia, sentia uma dor no peito, uma revolta misturada com impotência terrível. Àquela altura, eu já entendia que ela não fazia ideia do que estava acontecendo com ela. As doses de sedativo eram tão altas que ela ficava completamente inconsciente durante os abusos. Acordava no dia seguinte achando que tinha tido pesadelos, sem lembrar de nada, apenas com as dores no corpo e os machucados que Dr. Ricardo explicava como acidentes ou sonambulismo. Era uma violência dupla, física e psicológica. Ele não só abusava dela e permitia que outros abusassem, como também a fazia acreditar que estava louca, que precisava daqueles remédios, que era perigosa para as próprias crianças. Decidi que ia continuar trabalhando lá, mas agora com um objetivo específico: juntar provas do que estava acontecendo.
Não sabia como, mas tinha que encontrar um jeito de salvar aquela mulher. Ela era uma vítima, estava sendo torturada dentro da própria casa, e eu era a única pessoa que sabia disso. Comecei a prestar atenção em todos os detalhes, anotando tudo num caderninho que escondia no meu armário na área de serviço. Anotava os dias das visitas, tentava memorizar os carros que chegavam. Uma BMW prata, um Audi preto, uma Hilux branca. Tentava identificar os homens, observava o comportamento de Dona Márcia nos dias seguintes aos abusos. Tentei algumas vezes fotografar os roxos no corpo dela com meu celular, mas nunca conseguia um momento adequado. Dr. Ricardo sempre estava por perto, ou ela estava muito sonolenta para cooperar, ou as lesões ficavam em lugares que ela mantinha cobertos. Doutor. Ricardo parecia desconfiar de alguma coisa. Começou a me observar mais, fazer perguntas sobre minha rotina, sobre o que eu fazia depois do trabalho, sobre quem eu conhecia na cidade. Uma vez perguntou se eu tinha notado alguma coisa estranha na casa ultimamente, se alguém havia comentado alguma coisa sobre a família dele. Dona Conceição, ele disse num tom sério, tem uns vizinhos muito fofoqueiros por aqui. Se alguém vier perguntar alguma coisa sobre nossa família, sobre como está a Márcia, é melhor não dar muitos detalhes. Pode falar só que ela está bem, que está se tratando. Essas doenças nervosas são muito delicadas. Disse que sim, que entendia, que sempre respeitei a privacidade das famílias onde trabalho. Mas por dentro estava tremendo, sentindo que ele estava me ameaçando de forma sutil. Foi então que tive uma ideia que mudou tudo. Lembrei que no escritório havia uma câmera de segurança antiga, dessas que gravam em fita VHS. Dr. Ricardo tinha me mostrado uma vez, disse que era para vigiar a entrada da casa, mas que nem sempre funcionava direito, que às vezes esquecia de trocar as fitas. Resolvi verificar se a câmera estava funcionando e se estava gravando as visitas noturnas. Uma tarde, quando o Dr. Ricardo não estava e Dona Márcia estava dormindo profundamente, consegui entrar no escritório. Ele havia esquecido de trancar a porta. A câmera estava funcionando sim, e tinha várias fitas gravadas empilhadas numa prateleira. Verifiquei as datas e peguei algumas das fitas mais recentes, das semanas anteriores. Escondi elas na minha bolsa e levei para casa. O problema era que eu não tinha como assistir às fitas na minha casa, não tinha videocassete nem televisão adequada. Mas conhecia uma pessoa que poderia me ajudar. Meu vizinho, seu Benedito, que trabalhava consertando televisões e outros aparelhos eletrônicos. Tinha uma oficina na garagem de casa cheia de equipamentos. Contei uma mentira para ele, disse que tinha encontrado umas fitas antigas numa casa onde trabalhei e queria ver se tinha alguma coisa da minha família gravada, talvez alguma festa ou evento que eu não lembrava. Claro, Dona Conceição, ele disse. Vamos dar uma olhada nessas fitas. Deve ter umas memórias boas aí. Quando assistimos às fitas, tive a confirmação definitiva e irrefutável do que estava acontecendo. Havia gravações das chegadas dos homens, das conversas na sala onde ouvi Dr. Ricardo negociando preços, e uma delas até mostrava Dr. Ricardo recebendo dinheiro de um dos visitantes na porta de entrada. Meu Deus, murmurou seu Benedito, que filme é esse? Parece muito real. Inventei rapidamente que era de um filme nacional que alguém havia gravado da televisão. Agradeci a ajuda e peguei as fitas de volta. Mas agora eu tinha as provas que precisava. Tinha evidência concreta do que estava acontecendo. Mas ainda não sabia como usar essas provas. A quem denunciar? Como fazer sem colocar minha vida em risco? Dr. Ricardo era um homem poderoso. Tinha contatos importantes na cidade. Conhecia muita gente influente. Se eu fizesse uma denúncia e desse errado, certamente ele ia descobrir que fui eu e ia me fazer algum mal. Além disso, eu sabia que ele não estava agindo sozinho. Aqueles homens que visitavam a casa também eram pessoas importantes. Um deles eu reconheci como dono de uma das maiores lojas de automóveis da cidade. Outro parecia ser fazendeiro ou empresário rural. Era uma rede de gente poderosa envolvida no crime. Foi quando pensei nas crianças novamente. Miguel e Júlia não tinham culpa de nada, mas estavam vivendo naquele ambiente terrível.
O pai deles era um criminoso violento, a mãe estava sendo destruída aos poucos. Que futuro aquelas crianças teriam se eu não fizesse nada? Que tipo de trauma elas já estavam carregando sem nem saber? Que tipo de exemplo estavam recebendo sobre relacionamentos, sobre como homens tratam mulheres? Miguel poderia crescer achando que aquilo era normal, que homens têm o direito de fazer o que quiserem com suas esposas. Resolvi conversar com Miguel de forma mais direta. Ele era mais velho, mais maduro, talvez conseguisse entender a gravidade da situação e me ajudar de alguma forma. Numa tarde em que ele chegou mais cedo da escola e estava fazendo lição na mesa da cozinha, puxei conversa sobre a mãe. Miguel, comecei cuidadosamente. Você tem notado que sua mãe está muito diferente ultimamente? Ele parou de escrever e me olhou com uns olhos tão tristes, tão preocupados para uma criança de 13 anos. Vovó Cessa, eu sei que algo está muito errado com a mamãe. Ela não é mais a mesma pessoa que era antes. Às vezes eu escuto ela chorando à noite, mas quando vou no quarto dela, papai diz que ela está dormindo e manda eu voltar para meu quarto. Perguntei se ele já havia tentado conversar com algum adulto sobre isso. Algum professor na escola, algum parente, a avó. Ele disse que já havia tentado falar com Dona Antônia, a avó paterna, mas que ela disse que ele não devia se meter em assunto de adulto, que os pais sabem o que fazem. Eu tentei falar com a professora também, ele continuou, mas ela disse que às vezes os adultos passam por fases difíceis e que eu devia ser compreensivo. Mas, Conceição, eu acho que não é só uma fase. Mamãe parece que está morrendo aos poucos. E papai às vezes fala com ela de um jeito muito estranho, como se ela fosse uma criança pequena ou uma pessoa doente mental. Perguntei que tipo de jeito estranho ele estava falando, e Miguel ficou pensativo por um momento. Ele fala assim: Márcia, você tomou seus remédios hoje? Márcia, você não pode sair sozinha, pode se perder. Márcia, você não lembra das coisas direito, deixa que eu cuido de tudo para você. E ela só balança a cabeça e obedece, como se fosse um robô. Disse também que tinha medo do pai, que ele estava cada vez mais controlador e nervoso em casa. Antes ele brincava comigo e com a Júlia, levava a gente no clube, no cinema. Agora ele só quer saber de trabalho e de cuidar da mamãe. E fica bravo quando a gente faz muito barulho, diz que pode atrapalhar o descanso dela. Foi aí que eu soube definitivamente que tinha que agir, não importava o risco. Aquela família estava sendo destruída, aquela mulher estava sendo violentada, aquelas crianças estavam sendo traumatizadas. Eu não podia simplesmente continuar fingindo que não sabia de nada. Comecei a pesquisar sobre como fazer uma denúncia anônima. Descobri que existia uma delegacia especializada em crimes contra a mulher em Uberlândia, a delegacia especializada no atendimento à mulher. Mas mesmo assim tinha medo. E se não acreditassem em mim? E se as provas não fossem suficientes? E se Dr. Ricardo descobrisse que fui eu? Durante 2 semanas fiquei nesse dilema terrível, continuando a trabalhar normalmente, mas carregando aquele peso na consciência. Era como se eu fosse cúmplice do que estava acontecendo por não denunciar. Algumas noites não conseguia dormir. Ficava imaginando Dona Márcia sendo violentada enquanto eu estava em casa, segura na minha cama. O estopim final veio numa quinta-feira de abril de 2009. Cheguei para trabalhar no horário normal, 7 da manhã, e encontrei Dona Márcia caída no banheiro, inconsciente, com sangue na testa e no nariz. Dr. Ricardo estava ajoelhado ao lado dela, parecendo genuinamente preocupado. Dona Conceição, ajude-me aqui, ele disse. Ela deve ter desmaiado e batido a cabeça na beirada da banheira. Ajudei a levantá-la e notei que ela estava com os lábios arroxeados e as pupilas extremamente dilatadas, mais do que jamais havia visto. As mãos dela estavam geladas, a respiração muito fraca. Aquela mulher não havia simplesmente desmaiado, ela estava sendo envenenada de forma muito mais intensa. Doutor Ricardo, eu disse, acho melhor levar ela para o hospital. Ela não está com boa aparência. Ele ficou nervoso com a sugestão. Não, não precisa. Ela sempre fica assim quando tem crises de ansiedade. Vou dar os remédios dela e logo ela melhora. Hospital só vai estressá-la mais.
Mas eu insisti. Doutor, com todo respeito, ela está com a boca roxa e mal consegue respirar direito. Isso não é normal. Foi aí que ele me olhou com uma frieza que nunca havia visto antes. Dona Conceição, eu agradeço sua preocupação, mas quem entende da condição da minha esposa sou eu. Ela não vai ao hospital. Ponto final. Naquele momento, entendi que Dr. Ricardo estava aumentando perigosamente as doses das drogas. Talvez estivesse planejando matá-la aos poucos, fazendo parecer overdose acidental ou suicídio. Ou talvez os clientes estivessem exigindo que ela ficasse ainda mais inconsciente. Não dava mais para esperar. Naquela mesma tarde, peguei as fitas de segurança que tinha guardado em casa e fui até a delegacia especializada no atendimento à mulher. Meu coração estava disparado, as mãos suando, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. A delegada responsável era uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, jeito sério, mas acolhedor. Doutor Helena Santos, dizia a placa na mesa. Contei toda a história para ela, desde o comportamento estranho de Dona Márcia até o que havia presenciado naquela noite terrível. A princípio, ela ficou desconfiada, fazendo várias perguntas, tentando entender se eu não estava inventando por algum motivo pessoal, ciúme, vingança, demissão mal resolvida. Mas quando mostrei as fitas de segurança, principalmente a parte onde Dr. Ricardo recebia dinheiro dos homens, ela entendeu imediatamente a gravidade da situação. Dona Conceição, ela disse depois de assistir às gravações, o que a senhora presenciou é muito grave. É um crime horrível que precisa ser investigado imediatamente, mas vou precisar da sua colaboração total. Ela explicou que iam investigar discretamente primeiro, verificar a veracidade das informações, identificar os outros homens envolvidos. Disse que eu devia continuar trabalhando normalmente para não levantar suspeitas, e que em alguns dias eles fariam uma operação para flagrar Dr. Ricardo em flagrante. Vai ser perigoso para a senhora, ela alertou, porque se ele desconfiar que foi você que denunciou, pode tentar intimidá-la ou coagi-la. Vamos providenciar proteção, mas a senhora precisa ter muito cuidado. Foram os dias mais longos e difíceis da minha vida. Continuei trabalhando na casa sabendo que Dr. Ricardo era um criminoso violento, tentando agir normalmente, cuidando de Dona Márcia, sabendo que ela estava sendo violentada regularmente. Era uma tortura psicológica terrível. Doutor. Helena me orientou a prestar atenção nos detalhes, a notar tudo que pudesse ser relevante para a investigação. Me deu um número de telefone para ligar caso acontecesse alguma emergência. Disse que já tinham outros casos similares sendo investigados na região, que Dr. Ricardo podia não ser o único. Durante esses dias de espera, notei que Dr. Ricardo estava mais nervoso, mais controlador. Fazia mais perguntas sobre minha rotina, sobre quem eu conhecia, sobre o que eu fazia nos fins de semana. Uma vez até perguntou se eu tinha parentes trabalhando na polícia ou conhecia alguém na delegacia. É que tem uns vizinhos muito fofoqueiros por aqui, ele explicou, e às vezes inventam histórias sobre as famílias. Já aconteceu com outros conhecidos meus, a polícia apareceu na casa por causa de denúncia falsa. Na terça-feira seguinte, que era um dos dias das visitas regulares, a polícia fez a operação. Chegaram na casa às 9 da noite, quando o Dr. Ricardo estava recebendo 3 homens. Conseguiram flagrar tudo. Dr. Ricardo recebendo dinheiro, os homens subindo para o quarto, Dona Márcia inconsciente na cama. Eu não estava na casa na hora da prisão. Doutora Helena havia me orientado a ir embora mais cedo naquele dia para não levantar suspeitas. Mas a Josefina me contou depois que foi um alvoroço terrível. Dr. Ricardo tentou negar tudo. Disse que era uma armação, que alguém estava querendo prejudicá-lo por inveja ou vingança. Isso é um absurdo, ele gritava enquanto era algemado. Eu sou um homem respeitado nesta cidade. Vocês vão se arrepender de me tratar assim. Os outros 3 homens também foram presos em flagrante. Um deles era realmente o dono da loja de carros que eu tinha reconhecido, chamado Antônio Mendes. Outro era um fazendeiro da região, Joaquim Silva. O terceiro era um empresário do ramo de transportes, Marcos Ferreira.
todos homens respeitados da sociedade local. Dona Márcia foi imediatamente levada para o hospital em estado grave. Os médicos confirmaram que ela estava sendo drogada com uma mistura letal de sedativos pesados, benzodiazepínicos, barbitúricos e outras substâncias que poderiam tê-la matado. Estava severamente desnutrida, desidratada, com sinais claros de violência sexual repetida. Foi internada na UTI e ficou vários dias entre a vida e a morte. As crianças foram levadas para a casa da avó paterna, Dona Antônia, que ficou em choque total com a situação. Miguel me perguntou o que havia acontecido com o pai dele, por que tinham levado ele preso, se era verdade o que estavam falando na escola. Foi muito difícil tentar explicar para crianças de 13 e 9 anos que o pai deles era um criminoso, que fazia coisas terríveis com a mãe. Disse apenas que ele havia feito algo muito errado e que agora a mamãe ia ficar boa, ia receber o tratamento adequado para se recuperar. Dr. Ricardo ficou preso preventivamente na cadeia de Uberlândia. Durante a investigação, que durou vários meses, descobriram coisas ainda mais chocantes do que eu imaginava. Ele fazia isso há mais de 2 anos, desde pouco depois do nascimento da Júlia. Encontraram na casa dele uma verdadeira farmácia de drogas sedativas. Encontraram dinheiro escondido em contas bancárias secretas. Encontraram até fotografias e filmagens dos abusos. Era um esquema comercial altamente organizado. Ele cobrava entre 500 e R$ 1.000 por sessão, dependendo do que os homens queriam fazer. Tinha uma lista de clientes regulares e até aceitava encomendas especiais por preços mais altos. Tratava a própria esposa como um negócio lucrativo. O mais chocante é que descobriram que ele já havia feito isso antes, com outras mulheres. Antes de se casar com Dona Márcia, ele tinha sido casado com outra mulher, Cláudia, que morreu em 2004 em circunstâncias que, na época, foram consideradas suicídio por overdose de medicamentos. Agora a polícia reabriu o caso para investigar se foi realmente suicídio ou homicídio. Durante as buscas na casa e na empresa, encontraram um caderno onde Dr. Ricardo anotava detalhes dos crimes, datas, valores cobrados, preferências dos clientes, reações de Dona Márcia a diferentes drogas. Era como um livro contábil de um negócio, só que o produto era o corpo da própria esposa. Vários outros homens da cidade estavam envolvidos no esquema, formando uma verdadeira rede de criminosos. Empresários respeitados, profissionais liberais, fazendeiros influentes, pessoas que ninguém jamais suspeitaria que fossem capazes de tamanha crueldade. E usavam justamente essa respeitabilidade como escudo para cometer os crimes. A investigação se estendeu para outras cidades da região quando descobriram que a rede era ainda maior. Havia casos similares em Araguari, Ituiutaba, Patos de Minas, Monte Carmelo. Era como se fosse uma epidemia silenciosa de homens poderosos violentando as próprias esposas e achando que nunca seriam descobertos. Um dos casos mais chocantes foi descoberto em Ituiutaba. Lá, um dentista chamado Dr. Paulo fazia a mesma coisa com a esposa há mais de 5 anos, mas também drogava pacientes mulheres durante os tratamentos dentários para abusá-las. Foram identificadas mais de 20 vítimas, algumas nem sabiam que haviam sido violentadas. Em Patrocínio, um fazendeiro fazia isso não só com a esposa, mas também com as próprias filhas adolescentes. Quando a polícia chegou na fazenda, encontraram 3 gerações de mulheres da mesma família sendo violentadas. A avó de 65 anos, a mãe de 40 e 2 filhas de 16 e 14 anos. Foi um dos casos mais horríveis que já ouvi falar. A rede tinha até mesmo um sistema de comunicação pela internet, usando fóruns secretos onde os homens trocavam informações sobre como conseguir as drogas, como calcular as dosagens, como evitar que as vítimas desconfiassem. Compartilhavam técnicas e até indicavam fornecedores de medicamentos. Dr. Ricardo era considerado um dos líderes da rede na região. Ele que ensinava outros homens como conseguir receitas falsas, como manipular médicos corruptos, como fazer as mulheres acreditarem que precisavam daqueles remédios.
Tinha até escrito uma espécie de manual com instruções detalhadas que circulava entre os membros do grupo. Eu tive que depor várias vezes durante a investigação e o julgamento, contando tudo o que havia observado, explicando como descobri o crime, descrevendo o estado de Dona Márcia ao longo dos anos. Foi muito difícil reviver todos aqueles momentos, mas sabia que era necessário para fazer justiça. Alguns advogados de doutor Ricardo tentaram desqualificar meu testemunho. Disseram que eu era apenas uma empregada ressentida que queria prejudicar o patrão, que podia ter inventado tudo por vingança ou para ganhar dinheiro. Fizeram perguntas humilhantes, tentaram me confundir, questionaram minha capacidade de interpretar o que havia visto. Mas as provas eram irrefutáveis. As fitas de segurança, os exames médicos de Dona Márcia, os depoimentos das outras vítimas que apareceram depois, o dinheiro encontrado, as drogas apreendidas, as fotografias dos crimes. Era impossível negar a evidência. Durante o julgamento, que durou quase 1 ano e foi amplamente coberto pela imprensa local, Dr. Ricardo tentou várias estratégias de defesa. Primeiro negou tudo, disse que era inocente. Depois tentou alegar insanidade mental. Disse que era viciado em drogas e não sabia o que estava fazendo. Por último, tentou jogar a culpa nos outros homens. Disse que eles que o forçaram a participar do esquema. Mas nada funcionou. As provas eram esmagadoras. Dr. Ricardo foi condenado a 25 anos de prisão por estupro, cárcere privado, lesão corporal grave, formação de quadrilha e diversos outros crimes. Os outros homens também receberam penas pesadas, variando entre 15 e 20 anos. A imprensa local ficou em choque com o caso. As pessoas não conseguiam acreditar que Dr. Ricardo, um homem tão respeitado na cidade, fosse capaz de uma crueldade daquelas. Alguns chegaram a duvidar das acusações mesmo depois da condenação, achando que era exagero da justiça. Durante o processo, recebi muitas pressões. Alguns conhecidos de Dr. Ricardo me viraram as costas, achando que eu havia traído a confiança de um patrão que sempre me tratou bem. Recebi telefonemas anônimos com ameaças, dizendo que eu ia me arrepender de ter inventado mentiras sobre uma família honrada. Mas também recebi muito apoio. Várias mulheres da cidade vieram me procurar para agradecer, dizendo que eu havia sido corajosa, que tinha feito o que todas deveriam ter coragem de fazer. Algumas até me contaram histórias parecidas, que haviam vivido ou presenciado, mas que nunca tiveram coragem de denunciar. A delegada, doutor Helena, me disse que minha denúncia foi fundamental não só para salvar Dona Márcia, mas também para desmantelar toda uma rede criminosa que estava operando na região há anos. Disse que eu havia salvado muitas outras mulheres que poderiam ter se tornado vítimas no futuro. A Josefina acabou se mudando para São Paulo depois de tudo isso. Disse que não conseguia mais trabalhar em casa de família, que toda vez que via um patrão se comportando de forma estranha com a esposa, ficava com medo, lembrando do que aconteceu com Dona Márcia. Entendi perfeitamente ela, porque eu senti a mesma coisa por muito tempo. Dona Márcia levou quase 6 meses para se recuperar fisicamente. Os médicos disseram que foi um milagre ela ter sobrevivido, porque a quantidade e a combinação de drogas que estava tomando diariamente poderia ter causado parada cardíaca ou coma irreversível a qualquer momento. Mas a recuperação psicológica foi muito mais demorada e complexa. Ela não se lembrava de quase nada do que havia acontecido durante aqueles anos de abuso. As drogas haviam afetado gravemente sua memória de longo prazo. Lembrava vagamente de alguns momentos, algumas sensações de dor e medo, mas não conseguia formar uma narrativa completa do que havia sofrido. Os médicos disseram que talvez fosse melhor assim, que a mente dela estava se protegendo das lembranças mais traumáticas. Quando ela finalmente saiu do hospital, depois de meses de tratamento intensivo para desintoxicar o organismo, veio me procurar para agradecer. Foi um momento muito emocionante e, ao mesmo tempo, muito triste. Ela chorou muito. Disse que eu havia salvado a vida dela, que se não fosse por mim, ela teria morrido naquela casa sem nunca saber o que realmente estava acontecendo. Conceição, ela disse segurando minhas mãos.
Eu não lembro de quase nada daqueles anos, mas lembro que você sempre foi gentil comigo, sempre cuidou de mim com carinho. Agora entendo por que eu me sentia segura quando você estava por perto. Foi muito tocante ouvir isso, mas também doloroso pensar em tudo que ela havia sofrido sem nem saber. Ver o quanto ela havia perdido, anos da vida das crianças, sua própria identidade, sua saúde, sua confiança no mundo. As crianças demoraram muito para entender completamente o que havia acontecido. Miguel, por ser mais velho, acabou entendendo mais cedo que o pai dele era um criminoso, que havia feito coisas terríveis com a mãe. Foi muito revoltado por um tempo. Não queria mais usar o sobrenome do pai, não queria visitar ele na prisão, se recusava até a falar sobre ele. Júlia era mais nova, então foi mais fácil protegê-la dos detalhes mais terríveis. Ela só sabia que o papai havia feito algo muito errado e que a mamãe estava doente, mas agora estava ficando boa. Demorou anos para ela entender realmente o que havia acontecido. Dona Márcia teve que reconstruir completamente a vida, e não foi nada fácil. Perdeu a casa, que foi confiscada pela justiça como produto do crime. Perdeu quase todos os bens que tinham sido comprados com dinheiro ganho através dos abusos. Mas o mais difícil foi reconstruir a própria identidade, redescobrir quem ela era sem as drogas, sem o controle do marido. Ela se mudou com as crianças para Araguari, uma cidade menor a uns 30 quilômetros de Uberlândia, para começar uma vida nova longe dos olhares curiosos e dos comentários maldosos. Alguns parentes do doutor Ricardo ainda culpavam ela pelo que havia acontecido. Diziam que ela devia ter percebido algo, que devia ter reagido de alguma forma. É incrível como as pessoas conseguem culpar a vítima até numa situação como essa. Como uma pessoa completamente drogada poderia perceber alguma coisa? Como uma pessoa que estava sendo manipulada psicologicamente há anos poderia reagir? Dona Márcia começou a fazer terapia psicológica intensiva, participou de grupos de apoio a mulheres vítimas de violência. Foi um processo longo e doloroso de reconectar-se com a própria identidade, de aprender a confiar nas pessoas novamente, de reconstruir a relação com os filhos. Voltou a estudar depois de anos afastada de qualquer atividade intelectual. Fez um curso técnico em enfermagem, disse que queria ajudar outras pessoas que passassem por situações difíceis. Conseguiu um emprego no hospital de Araguari e aos poucos foi reconstruindo sua independência financeira e emocional. As crianças também fizeram terapia por anos para conseguir processar o trauma de descobrir que o pai era um criminoso e que a mãe havia sido vítima de violência por tanto tempo. Foi um processo muito delicado, porque elas precisavam entender a situação sem serem traumatizadas ainda mais. Miguel se tornou um adolescente muito consciente sobre questões de violência contra a mulher. Disse que queria estudar direito para ajudar outras vítimas como a mãe dele, para lutar contra homens como o pai. Desenvolveu uma maturidade precoce, assumindo um papel protetor em relação à mãe e à irmã. Júlia também se desenvolveu bem. Conseguiu superar o trauma mais facilmente por ter sido mais nova na época dos abusos. Mas teve dificuldades para entender por que o pai havia feito aquelas coisas terríveis, por que não podia mais vê-lo, por que as pessoas falavam mal dele na cidade. Durante anos eu mantive contato com elas. Dona Márcia me convidava para o aniversário das crianças, me mandava cartões no Natal, sempre me atualizava sobre como estavam indo na escola, como estava a recuperação dela. Ela sempre dizia que eu era um anjo que Deus havia colocado na vida dela no momento certo. Mas eu sempre respondia que tinha feito apenas o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Que não podia ficar calada vendo uma injustiça daquelas acontecendo bem na minha frente. Que se fosse comigo, gostaria que alguém tivesse coragem de me ajudar. Dr. Ricardo cumpriu apenas 12 anos da pena de 25 anos. Saiu da prisão em 2021 por bom comportamento e porque já estava com mais de 60 anos. Soube que se mudou para outro estado, Goiás, mas não sei se refez a vida ou se voltou a cometer crimes. Espero sinceramente que tenha aprendido a lição, mas sei que homens como ele dificilmente mudam de verdade. Durante o tempo que ficou preso, ele nunca demonstrou arrependimento verdadeiro. Nas poucas entrevistas que deu, sempre tentou se vitimizar,
Disse que também tinha problemas psicológicos, que era viciado em drogas, que havia sido influenciado pelos outros homens. Mas todos sabíamos que era mentira, que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Os outros homens envolvidos também cumpriram penas menores do que mereciam, na minha opinião. Antônio Mendes, o dono da loja de carros, perdeu todos os bens, faliu completamente. A família toda o rejeitou. Joaquim Silva, o fazendeiro, se mudou para muito longe e nunca mais soube dele. Marcos Ferreira, o empresário de transportes, também perdeu tudo e desapareceu da cidade. Mas sei que o dano que eles causaram nas vítimas foi permanente. Mesmo que tenham cumprido suas penas na prisão, as mulheres que eles violentaram carregam as cicatrizes para sempre. E não foi só Dona Márcia. Descobriram outras vítimas, outras famílias destruídas por essa rede criminosa. Hoje, com 68 anos, quando olho para trás e penso em tudo o que aconteceu, me pergunto se fiz tudo certo. Se devia ter agido mais rápido, se devia ter procurado ajuda antes, se devia ter desconfiado mais cedo dos sinais que estavam bem na minha frente. Às vezes, me sinto culpada por ter demorado tanto para denunciar, por Dona Márcia ter sofrido por mais alguns meses enquanto eu juntava coragem e procurava provas. Penso em quantas vezes ela foi violentada enquanto eu sabia o que estava acontecendo, mas ainda não tinha agido. Mas também sei que se não fosse por mim, ela provavelmente teria morrido naquela casa. Dr. Ricardo estava aumentando as doses das drogas perigosamente. Estava ficando mais descuidado, mais agressivo. Era questão de tempo até que algo irreversível acontecesse. Uma overdose fatal, uma parada cardíaca, um acidente durante os abusos. A experiência me ensinou muitas coisas importantes sobre a natureza humana. Me ensinou que a gente nunca sabe realmente quem são as pessoas com quem convivemos. Aquele homem que parecia tão respeitável, tão cuidadoso com a família, era na verdade um monstro disfarçado. Me ensinou também que não podemos ficar calados quando presenciamos uma injustiça, mesmo que seja perigoso, mesmo que seja difícil. Que às vezes a pessoa que está sofrendo não consegue pedir ajuda sozinha, precisa que alguém de fora perceba os sinais e tome uma atitude. Muitas vezes as vítimas de violência doméstica não conseguem escapar sozinhas. Elas estão confusas, com medo, isoladas, às vezes nem sabem direito o que está acontecendo com elas, como no caso de Dona Márcia, que estava sendo drogada. Precisam que alguém corajoso estenda a mão e as ajude. Durante todos esses anos, recebi muitas cartas e mensagens de mulheres que passaram por situações parecidas. Algumas conseguiram escapar a tempo, outras não tiveram tanta sorte. Todas me agradeciam por ter tido coragem de denunciar. Diziam que minha história as inspirou a buscar ajuda ou a ajudar outras pessoas. Isso me fez perceber que nossa história não foi em vão, que o sofrimento terrível de Dona Márcia, por mais horrível que tenha sido, serviu para alertar outras mulheres, para mostrar que esses crimes existem e podem estar acontecendo bem perto da gente, dentro de casas que parecem normais. Eu continuei trabalhando como empregada doméstica por mais alguns anos depois de tudo isso, mas nunca mais consegui me sentir completamente segura numa casa nova. Sempre ficava observando os patrões com mais atenção, prestando atenção nos detalhes, procurando sinais de que algo poderia estar errado. A experiência me marcou profundamente e mudou minha forma de ver o mundo. Aprendi a reconhecer os sinais de violência doméstica que antes passavam despercebidos. Mudanças repentinas de comportamento, isolamento social, dependência excessiva de medicamentos, marcas inexplicáveis no corpo, medo excessivo do marido, todos esses podem ser indicadores de que uma mulher está sofrendo abuso. Também aprendi que não devemos julgar as vítimas. Dona Márcia foi criticada por muitas pessoas na cidade, que diziam que ela devia ter percebido o que estava acontecendo, que devia ter reagido de alguma forma. Mas como uma pessoa que está sendo drogada diariamente pode perceber alguma coisa? Como uma pessoa que está sendo manipulada psicologicamente há anos pode reagir? A violência doméstica é muito mais complexa do que parece de fora. Os agressores são especialistas em manipular, em fazer a vítima se sentir culpada, em isolá-la do mundo exterior.
E quando a vítima está sendo drogada contra sua vontade, como no caso de Dona Márcia, a situação fica ainda mais grave e difícil de detectar. Por isso é tão importante que vizinhos, empregados, parentes, amigos fiquem atentos aos sinais, que não ignorem os indícios quando eles aparecem, que tenham coragem de perguntar, de oferecer ajuda, de denunciar quando necessário. Se vocês desconfiarem que alguém próximo está sofrendo violência, não hesitem em procurar ajuda. Podem fazer denúncia anônima na polícia, podem conversar com a pessoa se for seguro, podem procurar organizações que trabalham com esse tipo de situação. O importante é não ficar calado. Hoje eu entendo que fui apenas um instrumento nas mãos de Deus para salvar aquela família. Não foi por acaso que eu estava trabalhando naquela casa naquele momento específico. Não foi por acaso que eu tive coragem de investigar e denunciar quando muitas outras pessoas teriam ficado caladas. Foi porque tinha um propósito maior, uma missão a cumprir. Dona Márcia hoje está bem, completamente recuperada, e reconstruiu sua vida de forma admirável. Alguns anos depois de se mudar para Araguari, conheceu um homem bom, um enfermeiro do hospital onde ela trabalhava, que a trata com todo o carinho e respeito que ela merece. Se casaram em 2015 e até tiveram mais um filho, uma menina chamada Ana Clara, que hoje deve ter uns 8 anos. Às vezes ela me manda fotos da família nova pelo WhatsApp e fico feliz em ver que ela conseguiu superar tudo aquilo, que encontrou o amor verdadeiro, que construiu uma nova família baseada no respeito e no carinho. Ver as fotos dela sorrindo de verdade, com os olhos brilhando de felicidade, me enche de alegria e me faz sentir que valeu a pena ter passado por tudo aquilo. Miguel se formou em Direito como havia prometido quando era adolescente. Hoje trabalha numa organização não governamental que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Usa a experiência terrível que viveu para ajudar outras famílias, para orientar outras crianças que passam por situações similares. Júlia se tornou enfermeira como a mãe e trabalha no mesmo hospital em Araguari. As duas seguiram caminhos profissionais que as permitem ajudar outras pessoas, transformando a dor que viveram em instrumento de cura e esperança para outros. Isso me enche de orgulho e me faz sentir que tudo valeu a pena. Ver que aquelas crianças que presenciaram tantas coisas ruins conseguiram se tornar adultos íntegros, que usam a experiência dolorosa para fazer o bem no mundo, que não se deixaram destruir pelo trauma. Dona Márcia mantém contato comigo até hoje. Me liga no meu aniversário, manda mensagens no Natal e no Dia das Mães. Sempre diz que eu sou como uma mãe para ela, que me deve a vida. Sempre respondo que ela não me deve nada, que fiz apenas o que qualquer pessoa com coração deveria fazer. Nesse momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. A incerteza era minha única companhia constante. Vocês já sentiram esse medo do desconhecido? Deixe seu coração nos comentários se esse relato está tocando você. Meus queridos que me acompanharam até aqui, essa foi uma das histórias mais difíceis que já contei neste canal. Mexe com sentimentos profundos, traz à tona memórias dolorosas que preferiria esquecer. Mas acredito que é importante compartilhar, porque pode ajudar alguém que esteja passando por situação semelhante neste exato momento. A violência contra a mulher é um problema gravíssimo que atravessa todas as classes sociais, todas as idades, todas as regiões do nosso país. Não é algo que acontece só na periferia, só com pessoas pobres e sem estudo. Acontece também em casas grandes e bonitas, com pessoas ricas e formadas, como foi o caso de Dr. Ricardo. Por isso, é importante que todas nós mulheres estejamos atentas, que criemos redes de apoio, que conversemos umas com as outras sobre relacionamentos, sobre os sinais de perigo, sobre onde buscar ajuda quando necessário. E, principalmente, que não julguemos outras mulheres que estão passando por dificuldades. Eu mesma, depois de tudo que vivi, me tornei uma pessoa muito mais atenta a essas questões. Sempre que conheço uma mulher que parece estar passando por dificuldades no relacionamento, eu converso, eu ofereço ajuda, eu conto minha história quando acho que pode ser útil. Não é para assustar ninguém,
Não é para criar paranoia ou desconfiança de todos os homens. A maioria dos homens são pessoas boas, que respeitam suas parceiras e jamais fariam mal a uma mulher. Mas é para ficarmos alertas, para não ignorarmos os sinais quando eles aparecem, para termos coragem de agir quando necessário. Homens como o Dr. Ricardo veem as mulheres como objetos, como propriedades suas, que podem usar da forma que quiserem. Não conseguem entender que suas esposas são seres humanos com direitos, com dignidade, com o direito de dizer não. Para eles, casamento é uma licença para fazer o que bem entendem com suas parceiras. Por isso é tão importante educar nossos filhos, principalmente os meninos, sobre o respeito às mulheres desde pequenos. Ensinar que não é não, que o corpo da mulher pertence a ela mesma, que casamento é uma parceria baseada no amor e no respeito mútuo, não uma relação de poder e controle. Se vocês conhecem alguma mulher que possa estar sofrendo violência doméstica, não fiquem calados. Ofereçam ajuda, escutem sem julgar, procurem os órgãos competentes se necessário. Às vezes, um gesto simples, uma palavra de apoio, pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. E se vocês são mulheres que estão passando por algum tipo de violência, física ou psicológica, saibam que não estão sozinhas. Existem pessoas dispostas a ajudar, existem lugares onde vocês podem buscar proteção e apoio. Não tenham medo de pedir ajuda, não se sintam culpadas pelo que estão vivendo. Liguem para o 180, que é o número da Central de Atendimento à Mulher, funciona 24 horas por dia. Procurem a delegacia da mulher mais próxima. Conversem com pessoas de confiança, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. O importante é não enfrentar sozinhas. A história de Dona Márcia teve final feliz porque alguém percebeu o que estava acontecendo e teve coragem de agir. Mas quantas outras Márcias existem por aí, sofrendo em silêncio, sendo drogadas e violentadas pelos próprios maridos, esperando que alguém as enxergue, as escute, as ajude? Por isso deixo aqui meu apelo final. Abram os olhos, abram o coração, estendam a mão para quem precisa. Porque às vezes uma empregada doméstica de 50 anos, uma vizinha curiosa, uma amiga atenta, pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Quando presenciarem uma injustiça, não fiquem calados. A omissão também é uma escolha, e às vezes é uma escolha que pode custar a vida de alguém. Sejam a voz de quem não consegue falar, sejam a força de quem não consegue reagir, sejam a esperança de quem perdeu a fé. O mal só triunfa quando as pessoas boas ficam caladas. Não deixem que isso aconteça. Tenham coragem, tenham compaixão, tenham amor ao próximo. Porque no final das contas, somos todos irmãos nesta vida e precisamos cuidar uns dos outros. Se gostaram da minha história, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso mostra que minha história não foi contada em vão. Comentem aí embaixo de onde vocês estão assistindo, me contem se já viveram ou presenciaram algo parecido. Compartilhem suas experiências para que outras pessoas possam aprender. E lembrem-se sempre: vocês são importantes, vocês são valiosos, vocês merecem ser tratados com amor e respeito. Nunca aceitem menos do que isso. Nunca permitam que alguém destrua sua dignidade, sua autoestima, sua vontade de viver. Que Deus abençoe a todos vocês, que proteja todas as mulheres que estão passando por dificuldades e que minha história possa servir para alertar, para conscientizar e principalmente para encorajar outras pessoas a terem coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima história. E lembrem-se, se virem alguma coisa errada acontecendo, não fiquem calados. A vida de alguém pode depender da coragem de vocês.